aqui uma palavra para a nossa edificação. A igreja passará ou não passará pela grande tribulação? Primeiro, vamos ler um texto da Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, 13 e 14, diz assim: Depois dessas coisas olhei, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E que estava diante do trono perante o Cordeiro, trajando veste branca com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Ok? Versículo 3 diz assim: Um dos anciões me falou, dizendo: Estes quem são, vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? Aqui é uma pergunta: quem são e de onde vieram? O versículo 14: E disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestiduras e branquearam no sangue do Cordeiro. Ok? Então, se a igreja passará pela grande tribulação, este versículo mostra aqui que está vindo da grande tribulação. Ok? Então, analisando essa questão, o pós-tribulacionista está certo que a igreja passará pela grande tribulação. Então, analisando esse texto, a gente vai para vários argumentos. Quais os argumentos? Primeiro, quando o pós-tribulacionista diz que a igreja passará pela grande tribulação, então, analisando essa questão, nós vemos vários textos da Bíblia Sagrada, que, assim como exemplo, Apocalipse capítulo 7, 4 ao 8, fala de os 144 mil. Então, esses 144 mil é salvo? Então tem que ser igreja. Também nós vemos em Apocalipse capítulo 7, versículo 14 ao 17, fala sobre os santos da grande tribulação. Então, é salvo? Então, para o pós-tribulacionista, tem que ser igreja. Analisando também Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, o versículo que eu li, que fala de uma grande multidão que vai ser morto por não negar a Cristo. Então, é salvo? Então, tem que ser igreja, ok? Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, fala de 3 grupos de pessoas. Os bodes, as ovelhas e meus pequeninos irmãos. Nós sabemos que os bodes os ímpios. Agora, as ovelhas e meus pequeninos irmãos são salvos. Então, se é salvo, é igreja. Para o pós-tribulacionista, tem que ser igreja. Então, analisando todos esses contextos, nós vemos também Mateus capítulo 24, versículo 19 ao 31, fala do escolhido. Se fala dos escolhidos, é salvo? Então tem que ser igreja. Então, analisando todos esses textos, nós vemos que aqui, para o pós-tribulacionista, ele vai trazer que é igreja. Mas o versículo que eu li, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, uma grande multidão que está vindo da grande tribulação, para o pós-tribulacionista, ele diz que é igreja. Primeiro argumento que eu faço se é igreja aqui que está vindo da grande tribulação, são as almas ou é a igreja ressuscitada? Se é as almas, um problema para aqueles que é pós-tribulacionista que não crê que as almas sobrevivem após a morte, ok? Assim como as testemunhas de Jeová e o adventista que não crê que a alma sobrevive após a morte. Então, se a alma não sobrevive após a morte, então ele não pode dizer que é as almas que estão vindo aqui da grande tribulação. Por quê? Porque a alma está fora do corpo e ele não crê que a alma sobrevive fora do corpo. Então ele vai ter que dizer que é a igreja ressuscitada. Aí está o problema para os testemunhos de Jeová. Se a igreja é ressuscitada, ele crê que só vai para o céu 144 mil. E aqui está vindo uma grande multidão que está vindo da grande tribulação, que está perante o trono de Deus. Se o trono de Deus está no céu, então essa grande multidão está vindo da terra. Então, não é só 144 mil que irão para o céu. Então ele não pode afirmar que é a igreja, porque ele só crê que só vai para o céu os 144 mil, ok? Então, analisando essa questão, nós vemos também para o pós-tribulacionista, para aqueles que é adventista, que crê que a igreja passará pela grande tribulação,
mas não crê que a alma sobrevive após a morte. Então ele não pode afirmar que aqui é as almas que está vindo perante o trono, é as almas fora do corpo, porque eles não crê também que a alma sobrevive fora do corpo. Então ele vai ter que dizer, afirmar que é a igreja ressuscitada. Então se é a igreja ressuscitada, então agora vamos refutar. A questão é, só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação, porque o versículo 3 diz assim, quem são esses e de onde vieram? O versículo 14 diz, esses são os que vieram da grande tribulação. Então, se é a igreja ressuscitada, só vão ressuscitar os que vieram da grande tribulação para o pós-tribulacionista, para aqueles que crê que a igreja passará pela grande tribulação, ok? Então, é na visão adventista. Então, analisando essa questão aqui, para o pós-tribulacionista, que não é nem testemunho de Jeová e nem é adventista, mas ele é pós-tribulacionista, mas ele diz que aqui é a igreja, só que não é a igreja ressuscitada. Ele vai dizer que é as almas que estão vindo da grande tribulação. Ok, também eu concordo que é as almas, mas para nós não é a igreja, porque para nós, como pré-tribulacionista, a igreja já foi arrebatada. Para nós somos os mártires que vão morrer na grande tribulação por não negar a Cristo. Então vai morrer, será salvo, está vindo da grande tribulação as almas daqueles que foram mortos por não negar a Cristo. Então, para nós é as almas. Mas para aqueles que creem que é as almas, sim, ele é pós, mas crê que é as almas, mas ele crê que é a igreja. Então, se é a igreja, vamos analisar esse texto, o versículo 9. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz assim, depois dessas coisas olhei, eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações. Então veja só, pega essa palavra nações, ok? Segurou a palavra nações. Agora vamos para Apocalipse capítulo 20, e o versículo 3 diz assim, e vi descer do céu um anjo que tinha uma chave do abismo, uma grande cadeia nas suas mãos. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou ali no abismo, e ali encerrou, pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. Depois, importa que seja solto um pouco de tempo. Então, não enganasse mais a nação. Para o pós-tribulacionista, ele vai ter que explicar quem são essas nações, porque todos que ali, como os santos, as ovelhas, os escolhidos, é a igreja. Então, versículo Apocalipse capítulo 7, versículo 9, fala de nações, ele diz que também é a igreja. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo do 1 ao 3, que Satanás vai ser preso, que Satanás é o diabo, vai ser preso para não enganar a nação. Para o pós-tribulacionista, quando Jesus vir, a igreja será arrebatada, os ímpios serão destruídos e entra no milênio. Quem entra no milênio é só a igreja. Então, Satanás será preso para não enganar as nações. Se essa palavra aqui, nação, é a igreja, então Satanás será preso também para não enganar as nações, que também, para o pós-tribulacionista, tem que ser igreja, ok? Então, analisando aqui, para o pós-tribulacionista, que diz que essa a passagem da grande multidão é a igreja. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 7 e 8, acabando os 1000 anos, Satanás será solto e enganarão as nações. Então, se a igreja será enganada, depois que, na visão pós-tribulacionista, a igreja será arrebatada, corpo glorificado, virá para a terra, Satanás será preso para não enganar as nações, então ela pode ser enganada. Depois de 1000 anos, Satanás será solto, enganarão as nações, então a igreja vai ser ainda enganada. Então, para o pós-tribulacionista, ele tem que explicar essa situação, ok? Analisando essa situação, para nós, como pré-tribulacionista, essas nações são aqueles que vão se converter no período da grande tribulação, vai aceitar Jesus, mas não é igreja, mas são salvos, mas não é igreja. Porque no Antigo Testamento, as pessoas que eram salvas não era igreja, mas era salvo. Até a morte de Cristo. Depois que a morte de Cristo, Jesus morre, ressuscita, então agora aqueles que ressuscita, faz parte da igreja, ok? Mas aqueles que vão morrer no período da grande tribulação não é a igreja, mas são salvos, amém?
Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.